Boa tarde, meus prezados irmãos, na paz de Cristo. Essa tarde maravilhosa em que eu me encontro aqui para falar do nome de Jesus. No capítulo 3, o versículo 16 do livro de São João diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus prezados, nessa tarde maravilhosa, eu quero vos falar das verdades do Evangelho, né? Muita gente pregando aí coisas que não tem nada a ver. Muita gente ansiosa para ir para o céu. Muita gente, milhões e milhões de pessoas que não querem saber do nome de Jesus de maneira nenhuma. Mas ainda tem aqueles que querem saber da verdade sobre Cristo e ainda querem ir para o céu. Mas hoje tem tanto tropeço na vida que a pessoa dá vontade até de desistir. Até as pessoas que já são crentes, as pessoas que já são salvas, dá vontade de desistir. Muitas e muitas pessoas desistem. Quantas e quantas pessoas eu não já conversei e elas terminam me dizendo que já foram crentes. Já conversei com um macumbeiro que eles que já foi crente por muitos tempos, hoje é macumbeiro. Já conversei com um católico, com tudo enquanto é tipo de gente que já foram crente, largaram de ser crente. Por quê? Ah, irmão, largou de ser crente porque é ruim, largou de ser crente porque queria cair no mundo. Muitos deles é. Muitos deles é. Mas muitos deles não é não. Muitos deles vai para a igreja, passam muitos tempos na igreja, mas lá na igreja ele não acha um conforto. Ele não acha quem prega o amor. Ele não acha quem mostre o amor para ele. Pregar o amor é fácil. Pregar o amor é dizer que ama, né? Para dizer que ama é muito fácil. Agora, mostrar a realidade do amor é que é difícil. Deus amou o mundo, que foi capaz de dar seu filho para morrer em lugar do pecador. Mas o pecador aqui, depois que ele diz que é salvo, depois que ele fala que é salvo. Isso eu não estou falando de gente lá do mundo, não. Estou falando de gente que diz que é salvo. Mas ele não tem coragem de ajudar o irmão dele em nada. Tá entendendo? Você chegar na igreja de um desses pessoal aí, pedindo ajuda, ele tem a cara de pau de dizer que não pode ajudar não, porque a igreja não está dando nada. A receita da igreja não está valendo nada. Pois é. Então, irmãos, você lê a Bíblia, você vê a igreja primitiva lá dos apóstolos, que eles ajuntavam tudo dentro da igreja e distribuíam entre os pobres, irmãos. Não que eu esteja dizendo que a pessoa é obrigada a pegar o que tem e ficar dando para os outros. Não que eu esteja aqui dizendo que a pessoa é obrigada a vender o que tem e dar para os outros. Não, eu não estou aqui dizendo isso. Naquela época eles faziam isso. É porque o crente, até hoje, não mudou nada daquela época. Na época dos apóstolos, quando a pessoa aceitava Jesus, ele não era aceito nem pelos judeus e nem pelos romanos. Eles tinham que viver à custa da igreja. Por isso que a igreja sustentava a igreja. Mas hoje não é diferente não. Você sabe por quê?
que a igreja não sustenta a igreja? Porque o pastor é amigo do governador, o pastor é amigo do prefeito, o pastor é amigo do vereador, do deputado, do senador. Ah, irmão, aí tem que ser inimigo. Não, não é que tem que ser inimigo. Nós temos que ser amigo mesmo de todo mundo. Mas hoje os pastores estão largando a frente da igreja, os irmãos, e estão andando junto com o governador. Por quê? Porque o governador também está dando dinheiro para eles, e é muito dinheiro. Os irmãos dão dinheiro do dízimo e das ofertas, mas eles querem muito dinheiro. Existem muitos e muitos pastores aí que tem jatinho. Irmão, o pastor não precisa ter um jatinho não, irmão. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que o obreiro é digno do seu alimento. A Bíblia não diz salário. Jesus falou que o assalariado, ele é um mercenário. E é o que vocês estão sendo hoje, é mercenário. Todo o dinheiro é pouco. Jesus mandou pregar o evangelho de graça e vocês cobram 10% para poder pregar o evangelho. Nessa brincadeira o Brasil está arrecadando de 70 a 100 bilhões de reais por ano. E não paga nem um centavo de imposto. Isso aí é que é pecado, é por isso que o pessoal vê isso e cai fora da igreja. E eu estou avisando para vocês, é para vocês mesmo. Cuidado que a vinda de Jesus está próxima. E aqueles que não fazem por onde ir para o céu, vão para o inferno. Seria muito bom se você fizesse um meio de só você ir para o inferno. Mas acostuma que a igreja tua está cheia de gente. E tu tá levando todo mundo para o inferno. Vai para a Bíblia. O apóstolo Paulo falou que o pastor tem que representar a igreja lá quando chegar na presença de Cristo. E se você está caminhando a passos largos para o inferno, como é que você vai representar a sua igreja diante de Cristo se nem você não vai lá? Aí os irmãos da igreja perguntam, pastor Miguel, e o que eu faço que eu tenho que congregar? Irmãos, a Bíblia diz lá no capítulo 18 de Apocalipse, a partir do verso 1 em diante, ela diz que a igreja se tornou morada de demônio, coito de toda ave imunda. Se você observar dentro da igreja hoje, está desse jeito. Coito de toda ave imunda, de tudo enquanto não presta, está metido dentro da igreja. É a política. Os mercenários. Acaba que se especializa só de estar cantando de igreja em igreja para ganhar dinheiro nas costas dos irmãos. Peão que se especializa só em estar pregando o evangelho para cima e para baixo para estar ganhando o dinheiro dos irmãos, andando de avião, comendo de restaurante bom. Irmão, quando a gente aceita Jesus, a gente não aceita Jesus para viver aqui nessa terra, não. A gente aceita Jesus é para morrer. A gente tem que pensar na morte. Uma morte com Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, lá diz assim: os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois os que ficarem vivos serão arrebatados juntamente com ele nos ares. E assim ficar sempre com o Senhor. Mas lá não diz assim, você aceita Jesus para poder viver, para poder ter jatinho, para poder ter caminhonete de R$1 milhão, para poder ter palacete, para poder ter casa de aluguel, para poder isso. Não, a Bíblia diz que
obreiro é digno do seu alimento. Você que não é burro, você tem que me entender. Que a roupa é alimento, o calçado é alimento, a casa de morar é alimento, um carro para você andar, uma necessidade é alimento. Isso aí tudo faz parte do alimento. Mas um jatinho já é demais, irmão. Uma caminhonete de R$1 milhão já é demais, irmão. Sendo que um carro popular custa R$60 mil, dá de você andar para todo lado, você dá R$1 milhão numa caminhonete, irmão. Quando tem irmão na tua igreja, que não sequer não pode comprar uma gravata para botar no pescoço, não pode comprar um par de sandália para andar, e ele vai pro culto com uma sandália do cabresto azul e outro preto. Eu já vi isso demais. Eu tô falando coisa que já aconteceu, foi comigo. Em vez de tu comprar uma caminhonete de R$1 milhão, por que tu não compra um carro de 100 mil? E 900 mil tu divide entre os irmãos que estão necessitados, irmão. Eu que sou abestado estou vendo isso em Jesus. Não, mas Jesus está me abençoando, Jesus está me dando prosperidade. Jesus está te dando prosperidade não, rapaz. Presta atenção na tua vida. Porque se fosse tu ir sozinho para o inferno, eu não estava me importando não. O negócio é que tu está arrastando muita gente. E eu tenho dó que a maior parte do pessoal são analfabetos. A maior parte do pessoal não sabe nem o que estão fazendo. Eles estão indo para a igreja sentindo alegria, porque estão indo para a igreja. Mas lá o Apocalipse 18, onde eu li, no versículo 4 manda sair. Sai dela, povo meu, para não cair nos seus castigos e não ser acometido das mesmas pragas que vai cair sobre ele. Jesus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele está no meio deles. A tua casa tem mais de 2 pessoas. Sai da igreja e se reúne com tua mulher, com teus filhos, com tua nora, com teu cunhado, com tua filha, com teu neto. Se reúne, canta hino, lê a Bíblia, ora. Pede Jesus para abençoar a Santa Ceia e dirige uma Santa Ceia só para vocês dentro de casa. Lá